Eu vou começar do começo. Nós recebemos a pandemia como uma notificação de despejo. E não só um despejo do nosso espaço, um despejo de um modo de vida, de um modo de existência, de um modo de habitar o mundo como educador, como Colégio São Domingos, e também como pessoa. E eu que fiz muitas mudanças, e quem fez mudança recentemente sabe que mudar é um problema, porque a gente é obrigado a mexer em umas caixinhas que a gente gostava dela ali, quieta, num canto, esquecida, e a gente tem que abrir coisas da nossa vida que a gente não queria mexer. E a gente quer encontrar lugar para elas, e quase que igual estava, mas não é possível. Então, essa foi nosso primeiro desafio. Receber uma notificação de despejo para daqui 2 dias e ter que nos reinventar num novo modo de existência. E é nos reinventar esteticamente ou poeticamente, no nosso modo de expressar. E isso nos custou, porque nós éramos habituados ao teatro, ao palco, ao contato, e de repente nós estávamos sob a câmera da tela. E a lógica é outra. Em algum momento até o Silvio diz, a gente grava a aula, mas brincando aqui, gravar a peça não é fazer cinema. É outra estrutura, é outro modo de aprendizado. Então, isso tudo foi o primeiro passo. E isso exigiu de nós uma outra dinâmica de lidar com a informação, com a comunicação, porque nesse modelo à distância, a gente precisou ser muito mais regrado, ele permite muito menos improviso, porque a gente está à distância. Então, nós tivemos que ser muito mais regrado e tivemos que inventar um novo modo de comunicação. Nós tivemos que comunicar coisas que estavam subentendidas, ou tivemos que dizer textualmente uma série de processos que, na lógica de atuação com os nossos alunos, eram compreendidas, mas à distância elas precisavam ser explicitadas. Nos deu um trabalho danado, mas, ao mesmo tempo, isso nos ajudou a dizer um pouco sobre o nosso ofício. Então, a esse respeito apenas, santa pandemia que nos obrigou a enfrentar essa caixinha da mudança que estava bem fechada. Nós tivemos que escrever muito mais do que antes, nós tivemos que comunicar muito mais do que comunicávamos, os enunciados tinham que ser muito mais elaborados do que aquele enunciado que eu estou lá presente e posso desdobrá-lo na frente dos alunos. E não vamos ser hipócritas. É muito mais exposto você dar aula na tela, sabendo que do outro lado não é só o seu aluno com quem você tem intimidade que está te vendo. Você está sendo lido por um parente, por uma funcionária, por um sujeito que passa, e passa, às vezes até de cueca, né? Passa alguém no fundo e nos especula. Bom, então, este é um cenário, o nosso início. Por outro lado, no ensino médio, nós estamos lidando com adolescentes, no pleno sentido que essa palavra pode ter. Pulsantes, exuberantes, críticos, enfim, adolescentes. E se tem uma química explosiva, é adolescência e distanciamento. Eu só vejo um nome capaz de juntar essas duas coisas, que é o nome do personagem do Grande Sertão, que é Riobaldo, que é a ideia de um rio baldeado. Adolescente em quarentena é igual botar um rio dentro de um balde. Não cabe. Então, nós tínhamos, por outro lado, esse problema. Como a gente, despejados, se reinventar. E, queridos, hoje eu estou muito feliz de olhar para trás. Mas lá atrás, eu e todos comemos o pão que o diabo amassou. Foi, de fato, uma travessia absurda.
E nós tínhamos que dar contorno para esses adolescentes que também estavam despejados e dentro de um balde. E qual era a estratégia dentro dos vários pânicos que nós tivemos, pânicos internos, que ninguém ficou sabendo, qual foi a estratégia melhor? A transparência. Abrir a cena para os alunos e fazer um convite claro e aberto para eles e dizer, queridos, nós não temos um plano B pronto, nós também estamos diante disso. Vamos fazer essa travessia juntos, vamos atravessar esse deserto juntos e vamos aprender juntos. E aí nós tínhamos diante de nós um grande teste, porque nós sempre dissemos para todos os pais, com algum orgulho, mas agora estávamos com medo, de que nós não preparamos o aluno para o vestibular, mas preparamos o aluno para a vida. E esse era um teste medonho. Será que nós tínhamos preparado de fato esses alunos para existir nestes dias? Então, qual era o convite que nós fizemos? A existir no tempo presente. E esse era o nosso grande desafio. Como existir no tempo presente, porque é o tempo que nos é dado viver sobre essa terra. Essa é uma fala que está num vídeo belíssimo, que é um trabalho de alunos chamado Pano Polvo, que eles resgatam na aula de História e de Literatura Mayakovsky e Brecht e fazem lá um ensaio deles. Temos que viver o tempo que nos é dado viver sobre a Terra. Então, qual foi a nossa máxima? Coragem. Coragem. Porque é esse o papel da escola. E eu me inspirei muito num poema que eu adoro, do Mário Quintana, que é Projeto de um Prefácio, cujo título eu acho lindo, que ele diz: um poema que não saiba preparar-te para a vida e que não te ajude a morrer é um mero chocalho de palavras. Não tem sentido. Eu acho que a educação também tem essa função, nos ajudar a preparar para a vida. E a vida que tínhamos era essa. E esta atitude honesta, corajosa, concreta, insegura, foi um espelho para os adolescentes se embarcarem conosco. Claro que temos mortos e feridos, temos alguns que tiveram que ser carregados, outros que não conseguiram caminhar no deserto por um tempo, outros que precisaram de resgate, mas aqueles que assumiram conosco a bravura desse momento, que assumiram a posição, eu quero olhar para trás e ter orgulho de como eu enfrentei, esses caminharam conosco e, como diz o Guimarães Rosa, que eu citei, né? Beberam o seu golinho de velhice e amadureceram com uma pressa absurda. Então, nós vimos assim, meninos em março, adultos conosco agora. Meninas lá em março, hoje, do nosso lado, dando força e super encorajados. E a pandemia abriu uma espécie de hiato entre o antes e o depois, como nenhum outro evento tinha aberto na vida nossa e desses meninos e dessas meninas. Então, a primeira pergunta que nós fizemos com mais radicalidade foi: que tempo é esse? Nós fizemos uma grande meditação sobre que tempo é esse. E a outra é: que mundo é esse que está nos escapando ou que nos escapou pela mão? E aí a pergunta mais doída: que saudade é essa? É a saudade do que se foi ou do que está por vir? E que convite é esse? É voltar ao que era ou recriar, aproveitando essa brecha, novos modos de relação, de vida, etc. Então, essa foi a dinâmica nossa para organizar os cursos. Os cursos acabaram ganhando densidade filosófica, como talvez em nenhum momento nós tivéssemos. Por outro lado, aquilo que também é muito sagrado para eles, que é o convívio diário uns com os outros, isso, claro, por mais que a tela seja um lugar, ela também tem os seus outros signos, né? A câmera também nos vigia, a câmera também nos perscruta,
diante da câmera também a gente vira espectador de si próprio, é mais cansativo, a gente fala e se assiste ao mesmo tempo. Então, nós tivemos todas essas dinâmicas. Como resultado, puxa vida, tanta coisa bacana que nós também andamos publicando nos pads, tentando postar no site, na medida em que o tempo nos é oportuno. Mas nós recentemente publicamos 4 textos que eu recomendo a leitura, de alunas do primeiro ano que escreveram sobre... Olha que legal, elas aproveitaram a densidade emocional desse momento, recriaram histórias fictícias de 1919, no meio da gripe espanhola, e criaram histórias para a gripe espanhola, mas com a densidade emocional dos dias de hoje. São textos lindíssimos, lindíssimos. Estão no PL, estão no site. A nossa professora Bruna criou, professora de física, uma cena que era olhar para o céu, que é um pouco, não tendo por onde olhar na janela, né? Cansamos da janela, não sai, e foram estudar o céu, estudar astronomia, e isso gerou também trabalhos incríveis. E olha que bacana, nossos alunos foram para a Olimpíada de Astronomia e nós tivemos notas altíssimas. Então, nós tivemos um aluno que tirou 9,75. Isto é um absurdo de nota. Nós tivemos alunos no primeiro ano que tiraram 9. A nossa maior nota no ano passado, de um aluno super nerd do terceiro ano, foi 7,5. Então, nós tivemos, acho que ganharemos medalha de ouro em astronomia esse ano. Nós fomos participar das monografias no Colégio Renascença, que produz a feira monográfica. Nós ficamos com o primeiro e o terceiro lugar de ciências humanas e com o segundo lugar de ciências biológicas. Então, os alunos também ganhando premiações esse ano, super bacana. Então, eu acho que tem um vídeo rolando, né? Tem uma aluna nossa, que até o filho da Roberta faz uma cena boa, de beijo na boca e tudo, que ela fez da sua monografia um curta-metragem sobre afetos. Nós temos um aluno que inovou, que, aliás, ele está fazendo uma monografia sobre quadrinhos em quadrinhos. Ele está colorindo agora a monografia toda. Ele fez a monografia inteira em quadrinhos. Então, se a pandemia nos apertou emocionalmente, apertou muito. Se a pandemia causou sintomas emocionais que nos próximos 5 anos faremos terapias e não conseguiremos mexer direito nisso. Por outro lado, ela nos obrigou a conviver mais tempo conosco mesmo, com a nossa interioridade, com a nossa intimidade. Eu acho que os alunos sentiram isso. É uma geração muito dispersa, com muitos atrativos, com tudo chamando para fora. E a pandemia obrigou a olhar para dentro. E isso foi de uma riqueza absurda, ainda que doída, doida e doída, como diria o Ésquilo, só se aprende na dor, e na dor aprendemos muito, mas não sem sofrer. Com muito sofrimento, mas com muito aprendizado. Então, eu estou muito feliz, me emociono de ter alunos de terceiro ano super parceiros, super... assim, a gente teve que contar para eles que nós, São Domingos, não abriríamos a escola, mesmo todo mundo mandando abrir. E eles, pô, Luiz, mas é terceiro ano. Mas você entende que é um comprometimento. E eles dizendo, legal, Luiz, vamos assumir juntos. Então, acho que tudo isso foi de um aprendizado enorme, enorme. Então, é isso, minha gente. Senão eu me emociono aqui, porque eu vou rememorando